Fala, Três, tudo bem? Porra, hoje o mercado teve volatilidade, hein? Subiu, desceu, capotou, subiu, fez um monte de coisa. Vou te mostrar tudo o que aconteceu. Mini índice, mini dólar. E também vamos falar sobre a constituição de trading fantástica que eu estou seguindo e está dando muito certo. E eu recomendo demais que você também crie a sua. Na descrição, eu tenho ali os passos, os 5 passos, os 5 pilares para você criar a sua constituição de trading do jeito que você quiser. E a regra zero, sabe qual é o marco zero dessa história toda? A diretriz zero. Regras não são sugestões, tá bom? Mais tarde a gente fala sobre isso. Vamos para notícias para amanhã. O que nós temos amanhã? Bastante coisa. Superávit orçamentário, 8h30 da manhã, dívida bruta. Temos taxa de desemprego no Brasil. Isso aí entre 8h30 e 9 horas da manhã. 9h30 da manhã, nós temos o CPI, nós temos o PCE, o Núcleo de Índice de Preços que mede a inflação dos Estados Unidos. 9h30 da manhã, pedidos iniciais de seguro-desemprego. Temos o Índice de Evolução de Empregos do CAGED, que eu disse que não ia sair hoje, que estava marcado para hoje. E temos balanço patrimonial do Federal Reserve, tá? Juros, tudo igual, ficou tudo igual. 4,5% Estados Unidos, 15% no Brasil. E é isso, tá? Vamos para o 60 minutos. Minute. Cara, volatilidade é o nome do jogo. O momento aí da notícia ali dos juros dos Estados Unidos ali, a coletiva de imprensa gerou uma volatilidade absurda, muito gigante. E é isso, cara. Deu um solavanco pra cima, chegou próximo da média de 260 minutos. Pode ser uma provável reversão, não sei. Ele precisa muito mais do que isso. Por que eu digo muito mais do que isso? Se a gente olhar, por exemplo, o diário, que a gente vai fazer a confluência, a primeira regra da minha constituição de trading é confluência entre 60 minutos e o diário, pelo menos. O diário também tá dando bearish. Ainda continua bearish. Nota a mudança da cor dessa média, ó. Vermelho sangue para vermelho clarinho. Isso aqui quer dizer que a gente tem 3 médias alinhadas para baixo. Ele tá, além disso, nessa região aqui, que é o range mais novo, né? Tá aumentando esse pêndulo para baixo. E ele tá querendo fazer um breakout pullback em cima do range prévio. Então aqui pode ter sim uma região de breakout pullback para esse cara virar para cima. Perfeito? Então, por enquanto, bearish, mas ele tá querendo devolver a elegância. Dito isso, vamos para os 20 minutos. Isso aqui foi o que aconteceu o dia inteiro. Dê uma olhada. Vou sair daqui. Isso aqui foi o que aconteceu o dia inteiro. Notem que foi um dia diferente. E aí a gente passa para a nossa segunda regra da Constituição de Trading, que fala que a primeira hora do pregão a gente não vai fazer nada, a gente não vai operar, a gente só vai marcar resistência e suporte. Quem romper primeiro, pós 1 hora, 10 horas estava aqui, ó. Quem romper primeiro, a gente vai identificar o sentido desse mercado. Óbvio que teve a notícia que deu solavanco, mas o sentido desse mercado, a priori, seria venda. E todos os movimentos de venda a gente iria entrar, né? Like, subscribe. Thank you. Inclusive aqui deu um cara. Nossa, foi muito bom isso aqui. Realmente eu não tô agradável e convencido de operar o mini índice ainda, mas cara, esse movimento aqui que ele fez, empurrando o mercado para cima, e na sequência devolvendo a elegância, nossa, eu vi uma entrada aqui perfeita, que entregou 650 pontos direcionais. Muito bom. Chegando bem próximo do freio da venda. Foi muito legal. Só que o freio da venda não estava aqui, ele vai mudando, né? Isso aqui é um papo Photoshop, depois eu explico sobre isso. No papo de domingo eu vou explicar. Ele tá por aqui assim, ó. Um pouquinho mais baixo. Um pouquinho mais baixo. Muito certo. Então assim, o que a gente aprende disso aqui? A gente aprende que quando existe um movimento muito forte, mesmo que seja através de notícias, a gente tem uma probabilidade desse cara fazer 2 pernas de pullback e fazer o quê? Retestar aquele topo. Então, cara, o mercado deu um solavanco importante aqui, ó. Muito importante. Foi muito parrudo esse movimento aí, ó, perto das 13, entre 13h40 e 13h50. Parrudo. Então, temos que prestar atenção para não deixar esse mercado nos pegar no contrapé. O range ainda está em cima. Ainda temos gap para ser fechado. Temos um outro gap mais para cima, se eu não me engano, né? Temos, ó, mais lá em cima. Então, assim, pode ser um pullback? Pode ser um pullback. Pode ser um mero pullback. Amanhã é que o mercado vai mostrar os dentes pra gente. Mas foi um movimento muito forte pro alto. Então, provavelmente, vai haver um reteste nesse cara aqui. Óbvio que amanhã ainda pode vir, chegar nessas regiões aqui, ó. Nessa região aqui, ó. E aí daqui, a gente tentar um ataque comprador. A média de 21 vai nos dizer tudo isso. Aquela nossa pirâmide da estrutura de mercado, que é a base de tudo. Depois o afastamento da média de 21 e depois a gente vai aplicar os setups, né? Mas primeiro, o passo inicial é sentido de mercado de 60 minutos e diário. E o próximo passo, marcar suporte e resistência na primeira hora de pregão e não fazer nada, para ver para onde que ele vai definir esse movimento. E aí a gente vai atacar nesse movimento. A gente pode vir no pullback. Hoje eu vim no pull, meu amigo. Eu vou voltar aqui, ó.
Vou falar pra vocês uma coisa. Hoje eu vim no pullback do mini dólar, que eu esperei, e depois eu vou mostrar. Eu primeiro tentei, e era um crown reversal, e o crown reversal tem que vir com muita força, e ele não veio, e eu fui lá e coloquei no 0 a 0, deixei ele me fechar, e tive toda a paciência pra esperar ele completar mais uma perna de ataque pra capotar. E eu vim no capote. Eu captei 17 pontos, com um stop de 4,5 pontos. E fantástico, fantástico, fantástico. Nesse caso aqui, o que a gente pode fazer é esperar o mercado movimentar, deixa ele terminar a primeira hora dele ali pra gente ver qual vai ser esse sentido prévio, probabilístico do dia, do intraday, para ver se vai fazer a confluência com 60 minutos e o diário, né? E aí, a gente tem que observar essa regiãozinha muito importante, que é a regiãozinha do range do dia. Então, o que a gente está tentando fazer aqui com a constituição que eu criei e adaptei para o meu setup? Eu sugiro que cada um faça o seu. Primeira hora de pregão, a gente vai definir a base desse candle diário. Se ele vai ter a probabilidade de ir para cima, ou seja, ser um candle positivo, um intraday para compra, ou um intraday negativo para venda, um candle negativo, no sentido de venda, entendeu? E esse ponto aqui, que é o range, que no papo de domingo eu vou ensinar a calcular, é um provável range do dia que vai mudando, né? A cada meia hora a gente dá uma atualizada nele para saber onde ele tá mais ou menos, e a gente sabe que esse é o provável range do dia, onde o preço vai andar para cima e para baixo. Ó, dei uma olhada que ele perdeu por um mínimo esse ajuste aí, um mínimo, né? Então a gente tem um provável alvo. A gente vai pegar os setups do Joseph James, vai aplicar e acoplar com esse tipo de movimento que vai identificar o tamanho desse candle diário. E aí a gente vai fazer nossas operações dentro dessas possibilidades, sabendo onde que pode ser o final desse cara pra gente fazer uma saída orquestrada. Bom? O que fazer aqui? Pergunta. O que fazer aqui? A pergunta de $1 trilhão. Cara, por enquanto a gente tem que sentar nas mãos. Ele quase fechou ali o gap. Eu gostaria que ele testasse o pé desse range para ver se ele vai fazer um breakout pullback. Ele vai lá e vai fazer tal do slingshot reversal, né? Ou não. Ou ele vai querer entrar nesse range e aí a gente vai pegar esse pêndulo aqui, ó, gigantesco, porque até agora ele não tentou adentrar no range. Esse pêndulo aqui gigantesco aqui e simplesmente vai arremessar ele para cá para cima. A mesma proporção. Aí tipo ele vai vir aqui. Entendeu? Mas tudo isso gira em torno do magnético, que é o range novo, que é esse cara aqui. Esse cara aqui é o range novo. O mercado é atraído para ele, o preço é atraído para ele, até que haja um breakout ou uma tentativa de rotação. Se faz a rotação, tudo que a gente faz é medir o pêndulo e colocar para cima para ver até onde ele vai. E aí quando ele chegar naquele ponto lá, a gente vai ver o que vai acontecer. E dólar eu posso provar para vocês que isso aqui funciona muito bem hoje. Tá bom? Então aqui, tem que esperar ele definir. Até que aqui, estamos no meio do jogo, né? Se a gente identificou que isso aqui era o range do dia, perdemos ali um ajuste mínimo, né? Mais para baixo um pouquinho. Mas se a gente identificou que esse aqui é o range mínimo do dia, notem que operar aqui é como operar no meio do negócio, né? Então a gente tem que tentar operar por aqui e por aqui. Aqui não. Aqui a gente já tem que estar no lucro. Só isso. Sentido de mercado? Se for na venda, a gente pode vir sim, se ele abre num gap de alta. Tenta subir, perde o calção, testa aqui. Já falei isso ontem. E perde. Beleza. A gente pode vir com duas falhas fáceis aí da compra para ir lá embaixo. Se ele abre num gap de baixa, continua caindo, fecha esse cara aqui, e daqui ele começa a vir, cara, daqui o bom é a gente vir numa trap. Sacou? A não ser que ele reteste esse fundo aqui e perca um pouco dele, ou reteste só ele, aí tudo bem. Se ele retestar esse fundo aqui, e não, aí daqui a gente pode vir com duas falhas simples da venda. E aí entrar um pouco mais acima, observando, sei lá, um reteste disso aqui, prior, entendeu? Esse cara aqui, deixa eu ver se estão vendo então. Esse cara aqui, ele testou, eu não tirei por causa disso, ele testou e voltou no mesmo pé, então tem uma certa regiãozinha de resistência legal aqui. Então, temos que observá-la também. Por outro lado, se ele não fizer nada e fizer o que ele tá fazendo aqui e ficar de lado, cara, isso aqui pode ser um provável novo range. Tudo que a gente vai fazer é mapear ele, ver para que lado que ele vai espirrar, se for um bear range ele vem para baixo e depois vai para cima, e aí não é bom, né? O ideal é que ele faça o contrário, se é um bear range, o ideal é que ele vá para cima, pra gente ter um parâmetro, e aí a confluência fica a nosso favor, e aí ele vai fazer esse mesmo pêndulo, probabilidade de fazer o mesmo pêndulo para baixo. E aí aqui sim, se ele fizer isso aqui, medir ele e começar a capotar, daqui a gente pode vir bem fácil em duas falhas da compra, sem precisar de uma trap. O ideal é uma trap para vir com força, mas como a gente tá na confluência do sentido de mercado, não vai ter problema, vai poder encarar, tá bom? Falei demais, mas é assim que é, a gente tem que correr sobre o assunto. Vamos para 60 minutos, mini dólar. Pelo amor das minhas criancinhas, o que é este candle aqui, Catatão? Porra, louco. Like, subscribe, thank you. Então, se manteve, né?
O cara tá tentando se defender de qualquer maneira aqui para se manter acima da média de 21 e acima da média de 200. Tentativa enorme de mini dólar de virar o jogo e mudar a característica dele vendedora de muito tempo. Esse candle é fantástico. Esse candle aqui é o candle de limpeza de conta. Olha isso aqui. Pelo amor de Deus. Extremamente complicado. Mas aqui, olha onde tá a média de 200, cara, do diário. Tá se defendendo, mas torto. Não temos a confluência, é fato. 60 minutos tá tentando fazer um pullback, tá tentando virar comprador. Diário é vendedor, não temos confluência. É complicado de operar mini dólar. Então não temos confluência. Não temos. Para baixo aqui. E aí quando a gente vem nesse cara aqui, ele é para cima. Não temos confluência. Então, atenção redobrada ao mini dólar. Vamos para os 5 mil tickets. Vamos lá. Saiu variação de empregos, o PIB, blá blá blá. Deixa eu sair daqui. Na primeira hora do pregão, esse cara rompeu essa região aqui, ó. Nós tínhamos este fundo aqui, que não foi rompido, não foi perdido. E ele rompeu para cá, dando sinal de compra no intraday. Tendo uma certa confluência com 60 minutos, mas em discordância do diário. Então, difícil de operar esse mercado. Ele demorou muito tempo para subir. Demais. Aqui, neste ponto aqui, eu enxerguei um crown reversal. Notam? Tchau. E eu entrei. E esse mercado não andou, se amarrou demais. Eu coloquei no 0 a 0. Meu stop estava aqui, que era coisa de 5 pontos. Puxei ele para cá e ele me fechou no 0 a 0 e continuou subindo. Eu tive toda a paciência do mundo para esperar ele chegar nessa região aqui e fazer 2 falhas da compra. E entrei. E captei 17 pontos com stop de 4,5 pontos. Tá na live. Só ver. Acho que nas 3 horas e 48 minutos da live vai ter essa operação aqui. Ele quase me estopou. E depois ele abriu o bico e foi embora. Tenho meu dinheiro no bolso, nunca mais voltei, fechei tudo e fui me embora. Por quê? Porque é um mercado que tá indefinido, indeciso, desbalanceado e não sabe para onde quer pegar. Entretanto, ele fez, esse aqui é o novo range. Ele tinha andado o pêndulo, se a gente voltar aqui um pouquinho, ó, a gente vai ver que ele andou isso aqui, ó. Esse pêndulo aqui para baixo. Ele fez um bull range e fez o primeiro movimento para baixo, olha que interessante. E aí o segundo, eu repliquei ele para cá para ter um alvo, né? Como eu achei muito alto e muito perigoso atuar nessa regiãozinha de resistência, até porque o freio da compra tava, se eu não me engano, por aqui, cara. Cara, tava muito próximo de onde ele tava. E não me apeteceu, não me deu vontade de fazer a operação. E eu esperei. E aí eu deixei ele atacar. E aí quando ele tava lá com o freio de compra, se eu não me engano, o freio de compra, que tá aqui agora nesse momento, o freio de compra tava por aqui, assim, ó. 626 por aqui. 626. Então, notem uma coisa aqui, ó. Esse aqui é o novo range. Esse range, ele é meio que único, né, cara? Porque esse aqui é o range que era o breakout pullback do range lá de baixo. Aquele range lá não existe mais. Ele veio com muita força, que era essa regiãozinha aqui, ó. Ele veio com muita força e foi esquecido lá na vastidão da poeira solar do mini dólar. E aí, cara, olha que interessante. Ele faz uma medição do pêndulo para baixo. A gente replica ele para cima. Ele vai lá. Chega exatamente no ponto dele, um pouquinho menos. Capota. A gente faz a mesma medição. Replica para baixo. Ele bate lá embaixo e aumenta esse range. Então, qual seria o nosso objetivo a partir daqui? Replicar esse range para cima, caso ele queira realmente voltar para lá. Ou a gente também pode observar um breakout pullback em cima da região do range novo que ele está querendo fazer. Ele veio para cá, testou. Se esse cara não conseguir romper ele e capotar, cara, ele pode entregar os pontos para virar vendedor. E aí a gente tem que estar muito atento a isso. E daí o dólar vira para baixo e o índice muda a característica dele e tenta um ataque comprador com toda a força. E aí se o dólar capota muito rápido, o índice vem muito abrupto para cima, a característica dos dois muda. E aí define dólar vendedor e índice comprador. Mas isso aí, cara, a gente só vai saber amanhã. A gente só vai saber quando fechar a primeira hora do pregão, pra gente saber o que esse cara tá querendo fazer efetivamente. A volatilidade foi absurda. Eu nem sei qual era a volatilidade, deixa eu ver. Cara, eu sei que quando eu olhei assim, a volatilidade chegava em... Me lembro, cara. Chegou a 23 pontos de volatilidade na hora que saiu a notícia ali dos juros ali. 23 pontos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar esse cara se definir aqui pra ver o que ele vai fazer nesse reteste. Primeira hora, marcar suporte, topo e fundo, ou seja, resistência e suporte. E vamos ver quem é que vai quebrar primeiro. Pra onde que ele vai, pra gente ver se a gente vai atacar no intraday pra aquele sentido ou não. Obviamente que a gente tem que sempre levar em conta o contexto, a estrutura de mercado. Eu gostaria que esse cara virasse bearish muito rápido. Gostaria que ele não ultrapassasse essa regiãozinha aqui. Se ultrapassar, que ultrapasse bem pouquinho.
E na sequência, ele já dá-lhe aquela pedrada de novo, que a gente pode vir desde aqui, mas pode ser uma trap, pra capotar e chegar no 5,42 e entregar 80 e 90 de pontos. O que vocês acham? Interessante. Por outro lado, se ele não quiser fazer isso, e ele simplesmente retestar o fundo de uma hora para outra nessa primeira hora, rapa. Aí, meus amigos, a gente vai ter que observar um ataque comprador. Essa é a grande verdade. Se ele vier muito rápido e não der tempo da gente entrar numa venda aqui, a gente vai ter que sentar nas mãozinhas e esperar ele chegar lá embaixo para ver qual vai ser a amplitude do dia. Eu agora acoplei a minha constituição de trade o provável range. E aí, cara, se ele vem aqui, ó, presta bem atenção nisso. Esse momento é importante. Se ele vem aqui, capota e retesta fundo, se esse aqui é o range do dia, esse cara aqui é o range do dia, deixa eu ver se vocês estão me vendo no lugar certinho, ó. Se esse cara aqui, esse retângulo, é o range do dia, cara, a gente tem que procurar nessa região por pelo menos uma compra para um pullback, né? E aí a gente vai esperar ele chegar nessas regiões aqui, nessa aqui, pra gente tentar ser um vendedor. Concordam? Possibilidades aqui são essas, cara. A volatilidade tá altíssima e pra mim o ponto-chave é esse cara aqui. É o range. É o novo range, que é o magnético. Esse cara aqui vai ditar a regra. A partir do momento em que ele ditar a regra, a gente vai ver a amplitude desse candle. E aí a gente vai ver se na primeira hora ele vai ser um candle vendedor ou comprador. E aí a gente vai ver a amplitude dele. Aonde ele estiver, se ele fizer a confluência que a gente quer, a gente toca a ficha. Identificou que na primeira hora ele rompeu o suporte. Fez um pullback grande. Retestou essa região aqui. Vende. Sem sombra de dúvidas. Se essa aqui for a amplitude do candle provável, vende. O diário, vende. Vende porque ele vai retestar esse fundo aqui pelo menos. Agora, se ele não te permite nada, abre em gap de baixo e já fecha esse cara aqui, compra. Se esse aqui é o freio, compra. Vai lá pra cima, vê o que ele vai fazer aqui, se ele vai querer rotacionar ou não. Comprou, fatiou, passou, pega o pêndulo e joga pra lá. Ah, ele parou aqui, tentou entrar no range ali, voltou, e aí ele parou aqui e voltou pra dentro do range, joga ele pra cima. A gente vai ter uma probabilidade dele chegar do outro lado numa medida proporcional desse pêndulo. De lá a gente vai vender. Provavelmente lá o freio da compra vai estar por aqui, vai estar por aqui, e a gente vai vender. E aí o freio da venda tá aqui, ou tá aqui, tocamos ele reto pra venda. Obviamente que o dólar é diferente, né? O dólar, como não tem uma confluência dos 60 minutos e do diário, cara, os movimentos tem que ser com confirmação. Se ele estiver perto do freio de compra, talvez não precise. Se ele tiver o que ele fez aqui, isso aqui foi perfeito. Ele fez um topo duplo. Tocou ele no topo duplo e capotou. E eu fui com ele. Porque eu vi que era um topo duplo. Então se ele chega próximo dessa região aqui, o freio de compra tá aqui, ou tá aqui, ou tá aqui, melhor ainda, venda. Venda. E pode ser uma venda com simples 2 falhas. Não precisa de nada mais. Tá lá embaixo? Fechou lá, aquele movimento lá de baixo lá? Cara, aqui não. Aqui tá foda. Aqui tá difícil. Aqui a gente vai precisar de uma trap. A não ser que ele vá mais embaixo lá, né? A gente vai precisar de uma trap. Lá embaixo não. Lá embaixo a gente não precisa. Se ele vier aqui, ó. Cadê? Nesse fundo aqui, ó. Tá por aqui. Mas aqui, essa região verdinha aqui. Se ele fechar aqui essa região aqui, fechar essa região aqui, nós vamos tocar ele. Aí aqui sim. Aqui a gente consegue. A gente consegue. Aqui a gente consegue 2 falhas simples. Aqui não. Aqui a gente precisa de uma trap. Higher highs, higher lows, né? Topos fundos ascendentes, topo ascendente, fundo descendente, perdendo lá o fundo prévio para vir numa trap. Bem simples, bem fácil, bem direcional. Então, revisando a minha constituição de trading, que eu, cara, recomendo fortemente que vocês façam também. Eu tenho, primeiro, a confluência de 60 minutos com o diário, para eu identificar o sentido ali do intraday, qual que eu vou, se vai ter a confluência do intraday ou não. Segundo, primeira hora do pregão eu não vou fazer nada, eu vou marcar suporte e resistência, eu vou ver quem é que rompe primeiro, para ver um sentido direcional. Se esse sentido direcional do intraday for igual à confluência dos 60 minutos e do diário, boa, posso pegar pesado. A partir disso, eu vou medir o tamanho desse range, ou seja, o tamanho do candle diário que vai ser apresentado, para saber até onde eu posso ir em determinada compra ou determinada venda. E aí, eu vou aplicar os setups em cima disso, de acordo com a estrutura de mercado, obviamente. Tudo que eu expliquei aqui. Tá no meio de um range, não tem a confluência, a gente vai tentar vir com uma trap, né? Mas, via de regra, esse cara sempre vai começar com 2 tentativas falhadas, ou com um crown reversal, que é 2 tentativas falhadas com uma trap. Depois ele vai para um pullback, depois para uma trap, depois para força, depois outro pullback, outra trap, e encerra o movimento dele do ciclo do price action, que é o que a gente busca. Então, vamos começar a operação? Vamos procurar por 2 tentativas falhadas de algum lado. Ou crown reversal, 2 tentativas falhadas com uma trap bem definida, que tem que ter explosão. Se não tiver explosão, não vai.
tá bom? Se você achou que esse conteúdo agregou pro seu setup, pro seu perfil de trader profissional, deixa seu like. Se você gostou demais dessa ideia, se inscreva no canal e vem comigo. Eu faço projeções de segunda a quinta à noite e faço lives de segunda a sexta, quando eu quero. Mas via de regra, quase todos os dias, cara. Obrigado. Deixe seu comentário se eu deixei escapar alguma coisa. Deixe seu comentário se você gostou ou não gostou disso. É importante pra mim. Então, obrigado, boa noite. Amanhã eu tô aí, tá? Amanhã voltamos. Amanhã estamos na live, 9h50, 9h55. Bom, e tchau.